Fala, tropa, Colômbia da Forneria com a Nestlé no iFood, segue até o Dia dos Namorados. Corre lá e aproveita. Vral! Agora, você fez a sua carreira, quer dizer, começa no Rio, né? No estado do Rio, Campos de Goytacazes. Campos, cara, que é lá na divisa, né? É 1h30 de Cachoeiro. Ah, 1h30 de carro, você tá ali. Mais próximo, né? É mais próximo ali. Comecei ali. É Uma no oportunidade. colégio? Cara, tudo começou no colégio, um menino que jogava comigo. O apelido dele ele é Guilherme, o nome, né? Chamava de Guigui. A gente começou a jogar bola na escola junto, o menino me chamou um dia pra ir lá conhecer. Cara, fui. Cheguei lá, com uma bermudinha da Kailândia, como a gente tava resenhando aqui antes. Kailândia, a mano. única bermuda que eu tinha pra sair, eu falei, vou lá num lugar diferente, não conheço, vou assistir. Até eu ia assistir. Cara, cheguei lá e eu lembro que o treino... Lembra da Kailândia? De nome, cara. Mas hoje não é tão famosa mais. As outras que ele falou, eu lembro. Ciclone, Headley. Ciclone, Headley. Mas aí é da rapaziada da... Naquela época não tinha... Grafite. A Kailândia era meio Quicksilver. digital grafite. Quicksilver era uma das mais famosas também na época, assim. Tinha a Aldeia dos Ventos. Era mais acessível a Aldeia dos Sim. Ventos. Company. E daí essa escolinha, cara, por incrível que pareça, era um núcleo do Vasco. Se chamava núcleo do Vasco. Chamava até Vasquinho na época, né? E Pimpolho, um ex-jogador, André Pimpolho, jogou acho que no Vasco também. E ele tava lá também no dia, eu fui assistir, cara. Aí começou o primeiro tempo da galera mais velha ali, né? E aí, cara, por incrível que pareça, eu tava lá e ele já tinha umas chuteiras jogadas lá dentro. Eu não sabia disso aí, né? Tava sentado assistindo. Cara, por incrível que faltou gente no treino. Era uma escolinha paga na época, o pessoal pagava. E, poxa, esse Guigui era uma bolsa, eles chamavam de uma bolsa, né? Os meninos da cidade que tinham muita qualidade assim, iam lá jogavam. Eles davam lá. Era Campo Society, Futset, né? E aí, cara, faltou. O Juninho tá ali, mas vai descalço? Pô, descalço. Os meninos tudo de tênis e tal, arriscado machucar. Cara, vai eu. Aí o Pimpolho, não, pera aí que eu vou resolver o problema. Ele foi lá, buscou uma dessas chuteiras, maior que o meu pé, né? Foi lá dentro, buscou uma chuteira e eu fui com a minha bermudinha nova, a única que eu tinha. Jogar! Pô, minha mãe não soube disso, cara, por que pareça. Era a única que eu tinha na época, assim, pra sair. E, cara, eu lembro que naquela época era um tênis, era uma calça, era uma... O kit pra sair. Era tudo pra ir pra igreja, pra escola, era tudo. E aí eu fui, cara, pô, graças a Deus, deu um show naquele dia, cara. Eu despertei tanto interesse no Pimpolho que ele falou assim, cara, volta aí mais vezes. Aí quando ele falou volta aí mais vezes, foi aí onde eu comecei. Era que eu tinha que ouvir, né? Na verdade, não é nem que eu tinha que ouvir, eu acho que era um lugar onde eu tinha pra voltar a jogar futebol, porque eu já jogava em Cachoeiro. Tinha umas escolinhas, eu joguei num time chamado Basileia, tinha um Grêmio Santo Agostinho, que são times também do estado do Espírito Santo. E, cara, daí eu comecei a treinar com eles lá, cara. Aí desinvestei, aí comecei a ganhar as coisas, né? O Guigui tinha 2 shorts, me emprestava um pra treinar. E aí o meião, e aí, pô, na primeira vez que minha mãe conseguiu me ajudar, ela comprou lá o... Tua mãe trabalhava na tua escola? Na minha escola de cozinheira. Ela trabalhava de cozinheira na minha escola. E meu tio, na época, trabalhava de segurança na escola. Que ajudava a minha mãe nesse processo, quando ela mudou pra lá. Ele ajudava ela lá. E, cara, foi uma longa história, cara. Cara, que maneiro, cara. E aí eu ganhei essa oportunidade e começou lá. A gente vê, eu sempre falo, o Charla é espaço pra isso. A gente vê o cara jogando, né? Série A e tudo mais, pá, e você não tem ideia A trajetória, da trajetória da pessoa. Você acha que o cara brotou lá, jogador, nasceu jogador não é nada, né? Não, né, mano? Agora, você se profissionaliza nos times de campo, chega a jogar ali americano? Cara, eu cheguei a jogar, não me profissionalizei, assim. Não cheguei a jogar profissional, mas eu cheguei a jogar na base. Eu treinei um período no Goytacazes e joguei algumas partidas pelo americano, mas nada que foi adiante também. Pulou o muro, então. Foi aquela... Bicho pega ali, né? Eu nem sabia disso aí, cara. Como que vai saber? Naquela época eu tinha 12 anos de idade, pô, velho. Não sabia disso aí. E, poxa... Você que é forte a rivalidade lá, né? É muito grande. Eu lembro que tem um ator, cara... É muito o velho. Tonico Pereira. Pô, Tonico Pereira. Ele é... Cara, ele é Goytacazes. Doente. Ele é doente, cara. Ele ama o Goytacazes, velho. Ele ama de coração. E você vê que ele tá nos jogos do Goytacazes. Poxa, era... Felipe Melo adquiriu o americano agora. Foi. Recentemente eu vi o vídeo dele. Pô, eu fico feliz, cara. Fico feliz de o pessoal olhar ali pra aquele lado. Que através daquele lado ali você pode acabar chegando no Espírito Santo. É verdade. Tem muita gente ali que... na divisa, né? Pô, eu fiquei feliz que o Richarlison também fez aquela do Nova Venécia lá. Então, ajuda muitas pessoas que não têm oportunidade de talvez poder... Alguém ver, de alguma forma, uma criança assim, diferente. E, poxa, tem muito jogador bom lá, cara. Tem. Espírito Santo tem muito jogador bom. Voadora aí no peito do like, história de Juninho Capixaba aqui, né? Que você
acha que o cara aparece ali na TV, você tem que ficar, pô, ou elogiando ou xingando o cara e você não sabe a história dele. Tá aqui, capixaba e é capixaba mesmo, né? É capixaba mesmo. E como todos tiveram que buscar futebol fora do estado, né? É isso. Aí tu foi pra Salvador, cara. A tua base é no Bahia, né? Aí nessa escolinha eu comecei a desenvolver, ganhei oportunidades, as pessoas me ajudavam bastante com as viagens que tinham ali, a gente disputava campeonatos regionais ali, em Rio das Ostras, então eu ia pra muitos lugares, jogava em Goitacás, tem uma cidadezinha mais próxima de Campos ali, e cara, a gente jogava esses campeonatos, aí teve uma peneira. Cara, joguei de lateral, volante e acho que zagueiro nesse dia. Cara, e eu era desse tamanho, era um menino franzino, assim. E aí, poxa, naquela época não deu nada. E aí teve uma segunda que foi lá em Iaçu, o nome do lugar, assim. Né? Ali foi onde aconteceu as coisas. Foi um empresário de Salvador lá, olhar junto, na época, Newton Mota. É um cara muito forte no futebol baiano. E, cara, depois que esse cara foi lá, acho que foi a bênção de Deus na minha vida, assim, que ele foi lá, assistiu esse jogo e foi eu e mais 2 meninos. Eu arrebentei, eu fiz 6 minutos de treinos. 6 minutos? 6 minutos de treino, cara, mas pra ele mudar falou, a tua vida. Cara, mas eu acho que ele já veio também sabendo de alguma coisa, porque não tem como, né, cara? Só naqueles 6 minutos. Mas eu joguei muito bem aquele dia. Aquele dia eu tava bem, mas aí casei com um menino que eu já jogava junto, então a gente... E coincidentemente isso repetiu no Bahia, no teste no Bahia. Com 2 dias de teste eu tava aprovado. Caraca, mano. Cara, foi maravilhoso, foi muito rápido as coisas acontecerem, assim. E depois desse teste, eu tive 3 dias, aí o Pimpolho bateu na minha porta. Eu tava na escola, pô, lá do outro lado da cidade, e ele, cadê você? Aí conseguiu através de amigos, pô, o Pimpolho tá te procurando. Já tinha passagem comprada pra segunda-feira, o voo em Vitória. Que na época era muito melhor ir pra Vitória, que era umas 3 horas, do que pro Rio. Porque você pegava aquele trânsito na ponte Rio-Niterói ali pra chegar no Galeão, meu irmão. Não, pra isso você pega ali era Cabo 4 horas e meia de ônibus. É. Aí ele levou a gente de carro lá nesse aeroporto, e aí eu fui, cara, mas pra mim ir. Porra. Eu embrulhei as coisas e botei dentro da bolsa. E minha mãe, tadinha? Minha mãe não sabia nem o que eu ia fazer, onde ele vai dormir. Caraca, meu irmão, eu só fui. Mano. Eu só fui. Quantos anos, gente? Cara, eu tinha 12 anos de idade. Caraca, 12 anos de idade, mano. eu era moleque, 12 anos. Isso foi 2011, cara. É difícil demais, cara, né? eu vou falar pra você ali, 12 pra 13 anos, foi difícil de tomar uma decisão, porque minha mãe que me liberou, né? Porque minha mãe era o que era responsável por mim. Cara, eu só sei que eu fui. Falei, eu vou e fiquei. Chegou lá, a primeira semana foi maravilhoso, pô. Fiquei numa pousada ali na praia de Itapuã, em Salvador. Eita, bom demais. Coisa linda. Até chegar no quarto de teste na concentração. Depois que eu cheguei lá que eu vi a realidade. Mas, cara, foi muito bom. Alojamento. Aí foi aquela história de alojamento. Ele, cara, quis desistir muitas vezes, assim, cara. Imagino, mano. E não tinha um tostão, cara. Não vou mentir que não tinha um tostão. Né? O clube dava... Poxa, a estrutura do clube era alimentação... Dá alimento aí. Cama, escola e o campo ali, meu irmão. E você se virava. Caraca, mano. E aí foi tudo muito novo, cara. E eu cheguei lá, era só Brutamonte, irmão. Imagina. Pô, e eu, franzininho, cheguei, os zagueiros, os caras tudo desse tamanho. Pô, tem um cara que eu carrego muito hoje no futebol, que jogou comigo nessa época, foi o Kaique, o goleiro. Tava recentemente no Grêmio, e agora tava no Criciúma. E, pô, cara... Pô, a gente fez uma atuação do Kaique, cara. Ele narrou, ele pegou pra caramba. Não lembro quando foi. Foi Grêmio quem? Agora não vou... Eu assisti esse jogo. Você assistiu? Eu assisti esse jogo. Pelo Grêmio? O Renato era o técnico do Grêmio. O Renato era o técnico ainda. Foi quando ele... Foi perto daquela época que ele migrou do Ipiranga pra lá. Isso, e aí ele teve Ipiranga. uma oportunidade com o Marquezinho, teve algum problema. Cara, foi... Sim. Ele fez um baita de um jogo. No Premier e ele agarrou pra caramba, Um baita de um jogo. Ele pegou pra caramba esse jogo. Foi empate, se eu não me engano, esse jogo. Foi, por causa dele. Empate, E da onde agora? Cara, tá no Criciúma. Foi pro Criciúma. Tá no Criciúma, Mas era a base do Bahia. Pô, a gente colou da base, tá? Dos que jogam hoje no futebol brasileiro, ele foi o único. Contigo, que viraram. Que vira, a gente concentrou mesmo quarto. E, pô, eu colava com ele, porque Brutamonte, grandão, né? Aí eu não sou bobo naquela época de concentração, a molecada era covarde. A molecada se desse mole ali. Identificava aquele bobo, hein? Pô, eu colava com ele. Ele era grandão, pô. Naquela época você tá ligado que, pô, quem vive concentração sabe que o negócio pega fogo. E aí foi isso, cara. Cheguei lá, caí de paraquedas com 2 dias, eu dei sorte de ser aprovado. Cara, muito legal, mano. E aí tu foi Bahia. Faz a base toda lá. Não, aí tem um período de 2013, onde o Bahia tá naquela crise, que a gente também comentou aqui no início, né? E o Bahia teve uma crise, na época tava muito escasso de condição financeira. E chegava as coisas profissional, com certeza, pra base. Tudo que sobrava lá descia. Bola, material. Pô, eu lembro que eu treinava com meia rasgada. Eu lembro que os calções eram todos largos. E o Bahia, na época, era Fiat, cara.
Tem uma blusa do Bahia de treino, assim, verde. É bem antigo, cara. E aí, E aí foi aí que, pô, tudo foi migrando ali e foi dando tudo certo. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!